Plata ou plomo? Ele já foi o homem mais procurado do mundo. Um bilionário que construiu um império. Para uns, um monstro implacável, responsável por massacres e atentados. Para outros, um herói, chamado de Robin Hood colombiano, que desafiou o sistema e ajudou os pobres. Conquistou respeito, fortuna e fama, mas também foi caçado por diversos crimes, como tráfico internacional, assassinatos, corrupção, lavagem de dinheiro e muitos outros. Mas antes da gente iniciar o caso de hoje, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar nossa programação diária. O Investigação Criminal Internacional de hoje nos leva à Colômbia para conhecer a ascensão, o legado e os crimes de Pablo Escobar. Pablo Emílio Escobar Gaviria, uma figura quase mítica cujas ações deixaram uma marca na história da Colômbia. Conhecido como o rei da cocaína, Escobar foi, sem dúvida, o maior narcotraficante que o mundo já conheceu, chegando a controlar 80% da cocaína que chegava aos Estados Unidos. Esse domínio gerou bilhões de dólares para o seu poderoso e violento império. Pablo dividia a opinião pública. Para muitos, ele era um herói. Ele construiu bairros inteiros em Medellín para os pobres, fundou escolas, hospitais e até financiou campos de futebol para jovens carentes. Para essas pessoas, ele era a personificação da esperança. Um homem que desafiava os ricos e poderosos e oferecia com seus próprios métodos a chance de uma vida melhor. Já para outros, ele era um vilão, um monstro impiedoso que construiu um império com morte e destruição. Não hesitava em eliminar qualquer um que se opusesse ao seu domínio e mergulhou a Colômbia em uma guerra com consequências que persistem até hoje. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em 1º de dezembro de 1949, na cidade de Rio Negro, Antioquia, Colômbia. Sua família era humilde e vivia no campo. Mas pouco tempo após seu nascimento, mudou-se para Envigado, na periferia de Medellín, onde Escobar passou a maior parte da sua infância e juventude. Seus pais, Abel de Jesus Escobar e Hermilda de los Dolores Gaviria, pertenciam às classes trabalhadoras da Colômbia rural. Seu pai era fazendeiro e sua mãe professora primária, uma profissão respeitada, mas sem estabilidade financeira. Como terceiro de 7 filhos, Escobar cresceu em um ambiente de dificuldades econômicas, o que influenciaria diretamente sua obsessão por riqueza e poder no futuro. Desde jovem, ele demonstrava ambição e rebeldia. Há relatos de que, ainda na adolescência, teria dito a amigos que faria seu primeiro milhão de pesos antes dos 25 anos. Essa afirmação não era apenas um desejo juvenil, mas um reflexo de sua determinação em superar sua origem humilde. Escobar cresceu em um período de grande instabilidade na Colômbia. Nos anos 1950 e 60, foram marcados por intensa violência política entre liberais e conservadores. Um conflito conhecido como La Violência, que resultou na morte de centenas de milhares de pessoas. Esse ambiente caótico, somado ao crescimento do comércio ilegal no país, influenciaria diretamente sua futura trajetória criminosa. Durante a juventude, Escobar estudou em algumas escolas de Medellín, onde se destacava pelo carisma e inteligência. Ainda adolescente, começou a se envolver com atividades ilícitas. Seus primeiros negócios criminosos foram junto com seu irmão, com roubo e revenda de lápides de cemitérios. Apesar de seu irmão, Roberto Escobar, negar qualquer envolvimento nesses crimes. Mas não demorou muito para Pablo cometer novos delitos. Entre eles, a venda de diplomas falsificados, a falsificação de bilhetes de loteria e pequenos golpes contra comerciantes locais. Mais tarde,
Expandiu suas atividades para roubo de carros, desmontando veículos e revendendo suas peças. Seus primeiros contatos com o crime organizado vieram do contrabando de cigarros e eletrodomésticos trazidos do Panamá e da Venezuela, produtos altamente valorizados no mercado negro de Medellín. Foi nesse período que conheceu Álvaro Prieto, um contrabandista influente da região, que se tornou um de seus primeiros mentores. Com ele, Escobar aprendeu técnicas de contrabando, lavagem de dinheiro e suborno de autoridades. Essas habilidades foram fundamentais para sua futura ascensão no narcotráfico. Apesar de já estar imerso no mundo do crime, Escobar tentou uma via legítima de ascensão social. Ele chegou a cursar economia na Universidade Autônoma Latino-Americana, mas abandonou os estudos rapidamente. Sua impaciência com o sistema tradicional e o desejo de enriquecer rapidamente o levaram a investir completamente na criminalidade. Na década de 1970, Escobar passou a sequestrar empresários e políticos de Medellín, exigindo resgate para libertá-los. Foi assim que obteve seus primeiros grandes ganhos financeiros, até mesmo antes de ingressar no narcotráfico. Essa fase foi essencial para consolidar sua reputação no submundo do crime, preparando o caminho para a construção do seu império das drogas. No final dos anos 1970, Pablo Escobar não era mais apenas um criminoso comum. Ele já havia construído uma sólida reputação no mundo do contrabando, mas sabia que existia uma oportunidade ainda maior: a cocaína. Até então, uma droga pouco conhecida fora da América Latina. A Colômbia, que já dominava o tráfico da maconha, aproveitou a onda do pó branco que estava se tornando um produto altamente lucrativo. Escobar enxergou esse potencial e decidiu se tornar fornecedor dessa nova mercadoria no mercado global. Para transformar essa visão em realidade, Escobar reuniu um seleto grupo de criminosos poderosos e criou o Cartel de Medellín, uma organização criminosa altamente estruturada, que funcionava quase como uma empresa multinacional. Entre os membros fundadores do cartel estavam os irmãos Ochoa, Carlos Leder e José Gonzalo Rodríguez Gacha, todos com papéis estratégicos na operação. Cada integrante tinha uma função específica. Enquanto Leder inovava nas rotas de transporte da droga, Rodríguez Gacha cuidava do financiamento e segurança. E os Ochoa garantiam contatos valiosos dentro do governo e das forças de segurança. Escobar, no entanto, era o cérebro por trás de tudo, tomando as decisões mais importantes e consolidando seu poder dentro do narcotráfico colombiano. Escobar percebeu que o verdadeiro mercado da cocaína não estava na Colômbia, mas sim nos Estados Unidos. A droga se tornou extremamente popular entre a elite e logo depois se espalhou para outras camadas da sociedade, alimentando um consumo desenfreado. Cidades como Miami, Los Angeles e Nova York se tornaram grandes centros de distribuição. Com isso, o Cartel de Medellín passou a dominar cerca de 80% da cocaína que entrava nos Estados Unidos, lucrando bilhões de dólares. O volume de dinheiro era muito grande. E só para vocês terem noção, Escobar tinha dificuldade para esconder esse dinheiro todo. Ele chegou a enterrar milhões em fazendas, casas e até no meio da selva colombiana. O dinheiro entrava tão rápido que Escobar nem conseguia contar tudo. Relatos indicam que ele gastava cerca de 2.500 dólares por mês apenas em elásticos para empacotar os montes de dinheiro. Para garantir que essa droga chegasse ao destino, Escobar investiu em uma logística extremamente sofisticada. Ele usava aviões particulares, navios cargueiros, submarinos improvisados e até malas diplomáticas para transportar grandes quantidades de cocaína sem levantar nenhuma suspeita. Além disso, contratava pilotos, engenheiros e especialistas em segurança para garantir que cada remessa chegasse intacta ao seu destino. E tinha um motivo para o produto ter se tornado um sucesso em solo norte-americano. A cocaína vendida pelo Cartel de Medellín não era produzida em laboratórios urbanos ou improvisados como os outros traficantes, muito pelo contrário. Escobar construiu enormes laboratórios clandestinos no meio da selva, onde a droga era refinada em larga escala.
A estrutura desses locais era digna de grandes indústrias. Esses locais continham refeitórios, dormitórios para os trabalhadores, sistemas de filtragem de ar e até geradores próprios para evitar corte de energia. Cada laboratório era protegido por seguranças fortemente armados, que impediam qualquer tentativa de invasão ou sabotagem. Para garantir a produção em massa, Escobar criou um sistema de revezamento, onde os trabalhadores se dividiam em turnos para manter as operações funcionando 24 horas por dia. A eficiência era impressionante, chegando a produzir toneladas de cocaína por mês. Para dificultar o rastreamento das autoridades, Escobar investia pesado na diversificação das rotas de transporte. Algumas cargas eram enviadas por aviões particulares que pousavam em pistas clandestinas na Flórida. Outras eram escondidas em contêineres de cargas legais, misturadas a mercadorias como frutas, café e até roupas. Cada remessa representava milhões de dólares em lucro, e Escobar fazia questão de que nenhuma fosse perdida. Mas o império de Escobar não se sustentava apenas com dinheiro e estratégia. A violência era uma peça-chave do seu domínio. Ele entendia que no mundo do crime, a lealdade muitas vezes era conquistada pelo medo. Foi assim que juízes, policiais, políticos, jornalistas e até cidadãos comuns foram assassinados por desafiar ou atrapalhar seus negócios. Para consolidar seu domínio, Escobar fez alianças estratégicas com traficantes de outros países, como México e Bolívia, garantindo um suprimento constante de matéria-prima e rotas seguras para o transporte da droga. Ele também negociou com grupos guerrilheiros e paramilitares colombianos, usando sua influência para expandir sua rede de proteção. No entanto, nem todos os narcotraficantes aceitavam a ascensão meteórica de Escobar. O cartel de Cali, por exemplo, tornou-se seu maior rival. E a disputa entre as duas organizações rapidamente escalou para um verdadeiro banho de sangue. Os irmãos Rodríguez Orejuela, líderes do cartel de Cali, rejeitavam os métodos brutais de Escobar e passaram a trabalhar secretamente para derrubá-lo. Além disso, a crescente brutalidade do cartel de Medellín começou a chamar a atenção dos Estados Unidos, que passaram a pressionar o governo colombiano para agir contra Escobar. O FBI e a DEA, que significa Drug Enforcement Administration, iniciaram uma caçada implacável, marcando o começo do fim para o seu império. Apesar de ser um homem muito importante na Colômbia, Escobar sempre esteve muito ligado à sua família. Em 1976, aos 26 anos, Pablo Escobar se casou com Maria Vitória Henao, uma jovem de apenas 15 anos. O relacionamento começou quando ela ainda era adolescente e enfrentou resistência da família, principalmente devido à crescente fama de Escobar como outro criminoso. No entanto, ele conseguiu conquistá-los com promessas de estabilidade e uma vida confortável. Maria Vitória permaneceu ao lado de Escobar por toda a vida, mesmo diante de suas infidelidades e brutalidade. O casal teve 2 filhos, Juan Pablo Escobar, nascido em 1977, e Manuela Escobar, nascida em 1984, que foi extremamente protegida por Escobar. Apesar do amor declarado pela família, Escobar mantinha múltiplos relacionamentos extraconjugais. Ele se envolvia com modelos, jornalistas e até menores de idade, um comportamento amplamente documentado por antigos aliados e pela mídia. A vida da família foi marcada por luxo e ostentação. Em 1983, Escobar construiu a famosa Hacienda Nápoles, uma propriedade de 20 quilômetros quadrados em Puerto Triunfo. Mas em breve eu conto mais sobre o local para vocês. Apesar de ser um dos homens mais temidos do mundo, para muitos colombianos, Escobar era um herói. Ele investiu milhões de dólares em projetos sociais, construindo bairros inteiros para famílias carentes, financiando escolas, hospitais e até campos de futebol. Suas ações lhe renderam um status quase messiânico entre os mais pobres. O maior exemplo disso foi o bairro Medellín Sin Tugurios, onde Escobar construiu centenas de casas para famílias de forma gratuita. O bairro ainda existe, e apesar de não oficialmente, é chamado de bairro Pablo Escobar.
Escobar também aproveitou sua paixão pelo futebol como parte de seu desejo de se conectar com a população e também para lavar dinheiro, fazendo grandes investimentos no futebol. Um dos clubes que se mais beneficiou de sua generosidade foi o Atlético Nacional, o principal time de futebol de Medellín. Essa combinação de status, poder e generosidade foi uma das maneiras pelas quais ele buscou conquistar o coração da população, principalmente em Medellín, onde sua imagem de benfeitor contrastava com seus métodos violentos. Mas a generosidade de Escobar não era puramente altruísta. Ele sabia que ganhar o apoio da população significava ter um escudo humano contra seus inimigos. Com isso, muitos cidadãos protegiam Pablo, se recusando a denunciá-lo e até escondiam seus homens. A polícia e o governo podiam odiá-lo, mas nas ruas, Escobar ainda era visto como um líder. Seu império não tinha precedentes. Seu nome era sinônimo de poder absoluto, e sua fortuna era tão gigantesca que ele figurava entre os homens mais ricos do planeta. Dono de bancos clandestinos, empresas de fachada e investimentos que iam muito além do tráfico. Ele comprava aviões, fazendas, imóveis e até políticos. Seu dinheiro literalmente sustentava parte da economia colombiana. Se havia um lugar que representava o auge do poder de Pablo Escobar, era a Hacienda Nápoles. A propriedade, localizada em Puerto Triunfo, a cerca de 150 quilômetros de Medellín, era uma verdadeira cidade particular de 20 quilômetros quadrados. Lá, Escobar construiu mansões luxuosas, pistas de aviação, campos de futebol, lagos artificiais, um zoológico, além de uma coleção de carros e motos de luxo. Escobar também tinha uma réplica do avião que usou para enviar sua primeira remessa de cocaína para os Estados Unidos. A fazenda não era apenas um lugar de lazer, era um símbolo de status, poder e arrogância. Era ali que Escobar realizava festas lendárias, reunindo políticos, modelos, artistas e criminosos. A era do ouro de Pablo Escobar parecia interminável. Ele tinha dinheiro, influência e um exército de seguidores, mas quanto maior o império, maior o número de inimigos. O homem que controlava 80% da cocaína do mundo estava prestes a enfrentar sua maior batalha. E dessa vez, o inimigo não era apenas outro cartel. A grande fortuna construída já não era suficiente. Pablo queria mais. Ele não estava satisfeito em ser apenas um traficante bilionário. Ele queria o respeito da elite colombiana. E para isso, ele viu na política o caminho perfeito. No início dos anos 1980, Escobar se filiou ao Partido Liberal Colombiano, usando sua fortuna para financiar campanhas políticas e conquistar aliados poderosos. Com uma imagem cuidadosamente construída de benfeitor dos pobres, ele conseguiu ser eleito suplente de deputado no Congresso na Colômbia em 1982. Essa posição lhe dava imunidade parlamentar e acesso direto ao cenário político nacional. Mas o jogo político não era tão simples. Os membros mais tradicionais da elite colombiana viam Escobar como uma ameaça. O ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, denunciou publicamente sua ligação com o narcotráfico, expondo Escobar como um criminoso diante do país inteiro. Foi o começo de sua queda na política. Escobar foi expulso do Congresso e viu seu sonho de ser presidente da Colômbia ruir. Para ele, a humilhação foi inaceitável. E a resposta veio da única maneira que conhecia: com sangue. Lara Bonilla foi brutalmente assassinada em 1984, marcando o início da guerra aberta entre Pablo Escobar e o governo colombiano. No final dos anos 1980, Pablo Escobar se viu diante de um desafio que ameaçava seu império. A crescente pressão do governo colombiano e dos Estados Unidos para desmantelar o cartel de Medellín. Com uma fortuna bilionária, vastos esquemas de corrupção e um exército particular de sicários, ele não estava disposto a perder tudo. Assim, declarou guerra aberta ao Estado, transformando a Colômbia em um campo de batalha sangrento. O governo colombiano, sob pressão dos Estados Unidos, intensificou os esforços para extraditar narcotraficantes para prisões americanas. Escobar, temendo ser enviado para uma cela nos Estados Unidos, tornou a luta contra a extradição sua principal bandeira quando se candidatou à política.
Como tinha sido expulso após as denúncias públicas de Lara Bonilla, Pablo usou mais estratégias para manter-se envolvido. Ele financiou campanhas, subornou políticos e promoveu um discurso nacionalista para conquistar apoio popular. No entanto, quando a diplomacia e a corrupção não foram suficientes, ele recorreu ao terror. E novamente, ele mantinha a famosa tática do plata ou plomo. Quem aceitasse seu suborno ganhava a plata, sendo recompensado generosamente. Do contrário, quem recusasse era plomo, sendo assassinado. Essa estratégia se tornou sua marca registrada. Estima-se que mais de 600 policiais tenham sido assassinados a mando do cartel, além de diversas autoridades do alto escalão. Escobar levou sua guerra contra o Estado a um novo nível ao começar a utilizar explosões de carros-bomba como forma de terrorismo urbano. Mas um dos atos mais extremos de Escobar foi o atentado ao voo 203 da Avianca, em 27 de novembro de 1989. O plano era assassinar César Gaviria, candidato à presidência que apoiava a extradição de narcotraficantes. Uma bomba explodiu na aeronave em pleno voo, matando 107 pessoas a bordo. No entanto, Gaviria não estava no avião, escapando por pouco da morte. Outro crime chocante foi o assassinato de Luiz Carlos Galán em 18 de agosto de 1989. Galán era o candidato favorito à presidência e um dos maiores defensores da luta contra o narcotráfico. Ele foi executado a tiros durante um comício em Soacha, um atentado que evidenciou o poder e a impunidade com que Escobar operava. Esses atos de violência extrema consolidaram Pablo Escobar como o inimigo público número 1 da Colômbia, mas também marcaram o início da sua queda. Com o governo colombiano e os Estados Unidos agora determinados a destruí-lo a qualquer custo, Escobar perceberia que sua guerra estava longe de ser vencida. No início dos anos 90, a pressão sobre Pablo Escobar era maior do que nunca. Os dias do império do narcoterrorismo estavam contados. Mas Escobar, sempre um estrategista, encontrou uma maneira de virar o jogo a seu favor. Em 1991, ele fez um acordo com o governo colombiano. Se entregaria, mas sob suas próprias condições. Entre elas, a principal era evitar a extradição para os Estados Unidos, além de construir a sua própria prisão com seus próprios guardas, já que Pablo também temia um possível ataque de cartéis inimigos. Após alguns meses de negociação, o governo cedeu às exigências. O que deveria ser uma punição virou praticamente um retiro particular, iniciando a construção de sua própria penitenciária, La Catedral. Oficialmente, era uma medida para garantir sua segurança e evitar tumultos nas cadeias superlotadas da Colômbia. Mas na prática, era um palácio disfarçado de prisão, localizada no alto de uma montanha com vista privilegiada de Medellín. La Catedral parecia mais um resort do que um cárcere. O local contava com campos de futebol, quadras esportivas, sala de bilhar, bar, academia e até uma discoteca privativa. Havia também uma cozinha gourmet, jacuzzi e acomodações dignas de um hotel 5 estrelas. Era um paraíso onde Escobar vivia sem medo de ser capturado ou morto por seus inimigos. Escobar não apenas continuou comandando seus negócios de dentro da prisão, como também levava uma vida de luxo e excessos. Festas regadas a álcool, mulheres e música aconteciam com frequência dentro da La Catedral. Havia rumores de que figuras políticas e empresariais colombianas iam até lá para negociações secretas, garantindo que Escobar ainda mantivesse seu império em funcionamento. Mas nem tudo era diversão. Escobar sabia que sua maior ameaça vinha de dentro do seu próprio círculo. Qualquer um que demonstrasse sinais de traição estava com os dias contados. Dentro de La Catedral, ele mandou assassinar 2 de seus antigos aliados, os irmãos Galeano e Moncada, acusados de roubar dinheiro do cartel. O crime foi brutal. Escobar teria ordenado que os 2 fossem brutalmente torturados antes de serem executados. Seus corpos foram enterrados dentro da própria prisão. Para ele, aquilo era um recado claro. Nem mesmo dentro de La Catedral, seus aliados estavam a salvo se ousassem desafiar sua autoridade. Esse episódio assustou seus próprios homens. E mais do que isso,
colocou o governo colombiano em uma posição delicada. A população e a imprensa começaram a questionar até que ponto Escobar realmente estava pagando por seus crimes ou se ele simplesmente havia conseguido um acordo para continuar sua vida como sempre. Essas execuções dentro de La Catedral se espalharam pela mídia e foram a gota d'água para o governo colombiano. As autoridades decidiram transferir Escobar para uma verdadeira penitenciária, onde ele não teria tantos luxos. Mas o rei da cocaína não esperou para descobrir como seria a vida atrás das grades de verdade. Antes que pudessem levá-lo, Pablo Escobar fugiu. Ele conhecia cada centímetro de La Catedral e, segundo rumores, a prisão já havia sido projetada com rotas de fuga em sua mente. No dia 22 de julho de 1992, sob a cobertura da escuridão, Escobar e seus homens deixaram o presídio pelas montanhas ao redor da prisão, sem que nenhum policial ou soldado pudesse detê-lo. Dessa vez, Pablo não estava fugindo apenas do governo colombiano, mas de praticamente todos que um dia o haviam apoiado. Com Escobar foragido, um novo e temido grupo surgiu nas sombras. Os Los Pepes era uma facção composta por antigos aliados e rivais do cartel de Medellín, que decidiram unir forças para aproveitar a fragilidade momentânea do Escobar para exterminá-lo. Financiado pelo cartel de Cali e contando com o apoio de dissidentes do próprio cartel de Escobar, o grupo iniciou uma campanha brutal contra tudo e todos que ainda tinham alguma ligação com Escobar. Los Pepes destruíram propriedades, mataram advogados, contadores e seguranças, dizimando a rede de proteção que Escobar havia construído ao longo dos anos. Eles queimavam fazendas, explodiam escritórios e espalhavam mensagens de terror. A cada execução, deixavam sua assinatura. Cartazes e pichações com a sigla do grupo. As ações de Los Pepes foram tão violentas e sistemáticas que até mesmo a DEA suspeitava que o grupo estivesse recebendo apoio clandestino do próprio governo colombiano. Alguns oficiais negavam o envolvimento, mas os ataques sempre ocorriam em momentos estrategicamente oportunos, enfraquecendo Escobar de maneira fulminante. O governo colombiano, ciente da gravidade da situação, decidiu aceitar toda a assistência possível. Os Estados Unidos entraram na caçada com uma força sem precedentes. Agentes da DEA e das Forças Especiais Americanas passaram a treinar e equipar a Força-Tarefa de Busca, um esquadrão de elite da polícia colombiana criado exclusivamente para capturar Escobar. Os americanos também forneceram tecnologia avançada, como rastreamento telefônico, monitoramento por satélite e interceptação de comunicações codificadas. Cada movimento de Escobar era analisado. Cada chamada telefônica de familiares era interceptada. O cerco estava se fechando de maneira implacável. Enquanto isso, Escobar escondido tentava desesperadamente manter seu império funcionando. Mas as perdas eram irreparáveis. Sem seus principais aliados e com rotas de distribuição comprometidas, ele via seu poder desmoronar dia após dia. A vida de Pablo Escobar, que antes era cercada por luxo e excessos, havia se transformado em uma existência paranoica e solitária. Ele mudava de esconderijo constantemente, dormindo em casas improvisadas, fazendas afastadas e por muitas vezes em bairros populares de Medellín, onde ainda contava com alguma proteção da população local. Para agravar sua situação, ele precisava se manter longe da família, pois sabia que qualquer tentativa de contato poderia revelar sua localização. Mas apesar disso, Escobar não conseguia se afastar completamente. O amor pela esposa e pelos filhos era uma das poucas coisas que ainda o mantinham são. Ele ligava de tempos em tempos, sempre com preocupação, sempre nervoso, sempre temendo que aquela fosse sua última conversa. E, de fato, uma dessas chamadas selaria seu destino. Em 2 de dezembro de 1993, o homem que construiu o império da cocaína mais poderoso da história caiu. Com uma rede de informantes, esconderijos e recursos praticamente ilimitados, Escobar parecia sempre um passo à frente. O cerco se intensificou quando o governo colombiano decidiu investir tudo o que tinha para finalmente capturá-lo. Os militares cercaram os bairros mais pobres, as áreas de favela onde Escobar havia se escondido. A população vivia com um constante som de sirenes e tiros,
e o medo se espalhava como fogo nas ruas. Escobar, mais uma vez, usou sua inteligência e recursos para se esconder. Mas dessa vez as possibilidades de fuga eram cada vez mais escassas. À medida que o cerco se apertava, Pablo Escobar sabia que o fim estava próximo. No último dia de sua vida, ele fez a última coisa que ainda tinha sentido. Uma ligação para sua esposa, Maria Vitória Henao, e seus filhos, Juan Pablo e Manuela. A ligação foi curta, sem grandes despedidas emocionais, mas carregada de uma angústia silenciosa, como se ele soubesse que aquele era o último adeus. Quando as forças policiais interceptaram a ligação, finalmente localizaram Escobar em uma casa no bairro de Los Olivos. Aí, o confronto foi inevitável. No momento em que ele percebeu que não havia mais escapatória, Escobar e seus homens entraram em confronto direto com a polícia. A intensidade do tiroteio foi imensa. A superioridade numérica e o treinamento das forças especiais colombianas foram determinantes. Escobar foi cercado pelos policiais e, num último esforço para escapar, correu pelos telhados da cidade tentando se refugiar em um local seguro. Mas seus movimentos estavam visivelmente mais lentos. Sua resistência já se esgotava. Finalmente, ele foi alvejado. Disse que, enquanto Escobar estava em cima do telhado, com a polícia se aproximando, ele ficou ferido em vários pontos do corpo. Mas a bala fatal que atingiu sua cabeça foi a que selou o destino do traficante. A morte de Pablo Escobar foi rápida, mas não indolor. A morte de Escobar, naquele 2 de dezembro de 1993, foi um marco. O fim de uma era do terror no narcotráfico. No entanto, essa versão oficial nunca convenceu completamente a todos. Surgiram inúmeras teorias que questionavam a verdadeira causa da morte de Escobar. Uma das mais populares é de que ele teria se suicidado e não sido morto pela polícia. A Colômbia, após sua morte, ainda enfrentou os vestígios de seu reinado, que haviam marcado suas estruturas sociais, políticas e econômicas. A violência continuou e o tráfico de drogas continuou sendo uma das principais indústrias da Colômbia. Com a morte de Escobar, o cartel de Medellín entrou em colapso. A organização que antes parecia invencível se desintegrou sob pressão das forças governamentais. No entanto, o vácuo de poder gerado pela queda do cartel não ficou sem resposta. Outro império, o cartel de Cali, rapidamente se expandiu, assumindo o controle do mercado de cocaína. Além disso, a imagem de Escobar se tornou um fenômeno cultural. Filmes, séries, músicas e até produtos turísticos exploram sua história. Em Medellín, turistas visitam antigos esconderijos e a Hacienda Nápoles, agora transformada em parque temático. Mas enquanto alguns os veem como uma lenda, para os colombianos que viveram seu reinado de terror, ele continua sendo um símbolo de um passado doloroso. Afinal, Pablo Escobar foi um herói ou um vilão? Qual é seu veredito? Deixa aqui sua opinião nos comentários. E claro, inscreva-se no canal para mais histórias do Investigação Criminal Internacional. E a gente se vê no próximo caso.